estão acontecendo. E sabe, irmãos, se nós olharmos, eu gostaria de fazer uma pergunta: será que nós estamos dispostos, por conta do Evangelho, por conta do amor que nós anunciamos, por conta do Deus que nós servimos, será que nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa? Eu queria te fazer uma pergunta: se por conta do Evangelho você precisasse enfrentar uma situação difícil e complicada, será que nós enfrentaríamos? Se a fome batesse a nossa porta por conta do Evangelho, será que nós estaríamos dispostos a suportar? Porque o texto que nós lemos na abertura do culto, quando fala nada pode nos separar do amor de Deus, e ele começa a falar, não é nem a morte e nem a vida. Será que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a enfrentar a morte? Porque nós temos a convicção que a morte não pode nos separar do amor de Deus. Então eu gostaria, junto com você, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se colocar de pé, eu não sei o que você quer, mas nós vamos hoje levantar um clamor. Nesta tarde nós vamos levantar um clamor pela igreja. Isso, e eu gostaria que você já começasse a orar e falar: Deus nos alinha como igreja. Deus nos alinha como igreja, Deus nos alinha como igreja. Senhor, que o nosso coração, Pai, que o nosso coração não venha se perder. Senhor, nós nos prostramos, assim como diz no Romanos, Pai, capítulo 8, nós somos como ovelhas, Senhor, destinada ao matadouro, porque nós temos esperança na glória futura. E nós te pedimos, Deus, acende em nós a chama. Nós te pedimos como igreja, acende em nós, Pai, acende em nós a chama do amor. Porque como diz a tua palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, como está escrito em Mateus 24:12. Mas no 13 conclui dizendo: mas aquele que for fiel até o fim será salvo. Senhor, que o nosso coração seja um coração fiel. Senhor, que nada venha nos separar, Senhor. Que a perseguição não nos faça voltar atrás, que a escassez não nos faça voltar atrás, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso braço forte, que nos sustenta em toda e qualquer situação. Tu és aquele, Pai, que sustenta a tua igreja. Quem sustenta a igreja é o teu Santo Espírito. Quem mantém a igreja de pé é o teu Santo Espírito. Por isso nós oramos, te pedindo, ó Deus de glória, olha para a tua igreja sobre a face da terra. E nesse momento, Senhor, de dificuldade, nesse momento, Senhor, que enfrentamos talvez um problema na área da saúde, talvez, papai, um momento onde existe, papai, não um distanciamento por causa de uma pandemia, mas as pessoas estão distanciadas porque falta amor. As pessoas estão distantes porque falta amor. E eu clamo, Senhor, nós como igreja clamamos: tenha misericórdia, Pai, de nós. Senhor, olha para a igreja. Em nome de Jesus, coloca em nós um coração amoroso. Coloca em nós um coração, papai, disposto, Senhor, a viver contigo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, pela igreja. Oramos, Pai, para que a nossa fé seja inabalável. Assim como o salmista Davi orava e falando: gera em mim um coração, gera em mim uma fé, gera em nós, papai, algo inabalável. Porque
porque nós queremos te glorificar, Deus. Queremos te louvar e te bendizer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode dizer amém. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, vivemos um tempo onde as pessoas elas não conseguem mais ver o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano. Sabe, estamos vivendo um tempo, porque até a Bíblia fala, se o povo de Deus não clamar, se os filhos não clamar, se a igreja não clamar, a Bíblia fala que as pedras clamarão. Sabe, pedras estão tendo que clamar, porque os filhos não clamam. Sabe, irmãos, a Bíblia, aí tem muita gente que fala, não, Deus usa quem Ele quer. Sim, Deus é soberano, Ele usa quem Ele quer, mas Deus Ele só vai usar uma mula se o profeta estiver desviado. Deus só vai falar com a mula, Deus só vai usar a mula se o profeta não estiver alinhado com a vontade de Deus. E assim como Deus falou com a mula de Balaão, porque Balaão se vendeu para esse século, Balaão, ele recebeu, eu vou usar esse termo, ele recebeu uma propina para poder falar contra o povo de Deus. Então Deus vai lá e fala com a mula, porque os profetas, os escolhidos estão desviados. E o problema é que tem muita gente aplaudindo as mulas, em vez de voltar a ser profeta. Tem muita gente compartilhando as coisas da mula. Tem muita gente dando valor na mula, então falando, olha lá o que Deus está fazendo. E o povo escolhido, o povo santo, já não tem mais discernimento, já não tem mais sabedoria. E aí eles ainda olham para as pedras, olha para as mulas, olha para os ímpios e fala lá, ó, Deus está chamando. Eu acredito que Deus chama a todo, mas prestem atenção. Nós vamos ler um texto. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Salmo 50. A partir do versículo 14. Quem achou diz amém. Salmo 50, versículo 14. Deixa essa tradução mesmo, deixa a NVI mesmo. Eu vou ler junto com os irmãos aqui no telão, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Mas olha o que o texto diz, e conforme eu for lendo, nós já vamos comentando. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. O sacrifício que Deus quer é um coração grato. Será que nós temos sido gratos a Deus? Sabe, muitas vezes nós temos uma prontidão a reclamar, mas nós não temos uma prontidão a agradecer. Você pode respirar fundo aí? Bom, né?
Você já agradeceu a Deus pela vida hoje? Talvez você fale assim: pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está na minha pele, e o senhor não sabe o que eu estou passando. Você já tem motivo para agradecer, porque você mesmo já declarou: você está passando, você não morreu. É Deus que está te dando forças, mesmo você querendo desistir, é Ele que está te sustentando. O dia mau chegou, mas você está falando assim: eu vou continuar, eu tenho motivo para agradecer, eu ainda estou vivo. O sacrifício que Deus quer, irmãos, é um coração grato. E ali Ele continua: cumpra os seus votos. Volta lá, por favor. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Quem aqui já prometeu algo para Deus? E quem aqui já prometeu e não cumpriu? E o texto está falando: nós como filhos, nós temos que apresentar a Deus o nosso coração grato. E quando nós somos gratos a Deus, nós fazemos votos. E quando nós fazemos esses votos, nós temos que cumprir esses votos. E os votos não envolvem só dinheiro. Tem muita gente que falou de voto. Voto quer dizer aliança, quer dizer pacto, quer dizer eu vou usar até um termo popular aqui, um termo contextualizado, um contrato. É algo que você falou: não, nós temos uma aliança, nós temos um voto, nós temos um pacto, nós estamos contratados em algo. E muitas vezes nós quebramos os votos que nós fizemos com Deus, e ainda a gente bate no peito e fala assim: não, eu sou o filho. Versículo 15: e clame a mim no dia da tua angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Não é porque nós somos gratos, significa que nós estamos livres de passar por uma angústia. Talvez nós vamos enfrentar um dia difícil, talvez nós vamos enfrentar um dia complicado, talvez a mágoa, a dor, a angústia, o sofrimento vai se deparar, nós vamos se deparar com ele, mas aqui Deus está nos ensinando: clama a mim no dia da tua angústia. Não é para você brigar o dia que você estiver angustiado, não é para você ir para as redes sociais, falar bobeira nas redes sociais, não é para você começar a reclamar, não é para você começar a xingar, não é para você brigar. Deus, Ele está falando assim: o dia que você se deparar com uma situação complicada, lembra que eu estou olhando para um coração grato, e o seu caminho sou eu, a sua resposta vem de mim, o seu socorro vem de mim. Você tem que clamar a mim, porque se você clamar a mim, quem vai te livrar não vai ser as redes sociais, quem vai te livrar não vai ser a briga, quem vai te livrar não vai ser a tua mão, quem vai te socorrer no dia da tua angústia sou eu que vou te livrar. Irmãos, irmãs, tenham isso no seu entendimento, na sua fé. Deus, Ele não está falando que nós não vamos passar por dificuldades, só que no nosso momento que talvez nós estamos angustiados, nós estamos aflitos, nós temos esperança no Rei da Glória. É Ele quem nos ouve quando clamamos, é no clamor que nós alcançamos o livramento do Senhor. E ainda Ele continua: e você me honrará. É como Jó clama ao Senhor no dia da sua angústia, e ele fala assim:
mesmo que ele me mate, eu louvarei. Mesmo que ele me mate, eu louvarei. E quando Jó passou por tudo aquilo, lá em Jó 42, ele fala assim: ó, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Antes eu só ouvia falar, eu tinha fé de ouvir falar, mas eu clamei Ele, na minha angústia eu busquei a Ele, no meu sofrimento eu me voltei a Ele, e eu entendi, eu compreendi, e eu fui tocado pela Tua bondade, eu fui tocado pelo Teu amor, e Ele me livrou, então eu vou honrar Ele. O nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida, porque você entendeu que no tempo da tua angústia, você procurou o caminho certo. Irmão, mas olha só o que diz o versículo 16 agora. Lembra que eu comecei falando sobre o ímpio? Lembra que eu comecei falando sobre a mula? Que eu comecei falando sobre a pedra? Olha aqui que o texto diz, Salmo 50, 16: mas ao ímpio, Deus diz, é Deus que está falando, mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? É Deus que está fazendo uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta bem direta. Ímpio, que direito você tem de ficar falando das minhas coisas? Ímpio, que direito você tem de ficar falando da minha aliança? E agora eu gostaria de falar, esses dias eu estava no YouTube, e aí foi aparecendo aquelas bolinhas de canais ao vivo, e quando eu passei por um desses canais que estavam ao vivo, era uma live, que agora está todo mundo fazendo, né, beneficente, solidário, e lá estava uma cantora cantando, e desculpa irmãos, a parte de cima da roupa dela tampava só o bico do seio dela. A roupa dela era... E aí chegou e justa a hora que eu estava passando, ela estava cantando um hino. Aí ela estava lá adorando a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é... E ali um monte, e eu vou começar a dizer, e um monte de, nas legendas lá, falando assim, glória a Deus, Deus é bom. E depois eu vi gente compartilhando essa live, e depois ainda eu vi crentes comentando, olha que bênção. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui que o texto está, pastor, o senhor está julgando o coração dela. Daqui a pouco nós vamos ler o próximo versículo. Olha aqui que o texto está falando, mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Versículo 17: pois você odeia a minha disciplina e dá as costas à minha palavra. Irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Não é porque falou de Deus quer dizer que é algo santo. E aí tem muita gente falando, não é de Deus, é do demônio.
pastor, o senhor está julgando. A Bíblia fala, se conhece a árvore pelo fruto. Está recitando as leis, está falando da aliança, mas o seu comportamento prova que ela odeia, que ela vira as costas para a disciplina e para a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Hoje nós cristãos somamos 39% de uma população, é uma grande parcela, e aí as pessoas vão lá ímpias, que não têm aliança com Deus, usa as leis, usa a aliança, fala de Cristo. É Deus falando assim: ó, vocês estão dando ouvido para a mula, porque muitas vezes o profeta está desviado. É as pedras que estão clamando, e tem muita gente dando ouvido para a pedra, tem muita gente dando ouvido. Deus, Ele só vai usar uma mula quando os profetas estiverem afastados do caminho. Tome cuidado. Estava 1 hora de live só cantando de adultério, só cantando: eu vou te deixar, eu vou arrumar outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aí dali um pouco fala assim: ó, vamos adorar a Deus. Tem alguém comigo? E muitas vezes a gente não está falando de Deus. Está falando de Deus. A Bíblia fala: você conhece as árvores pelo fruto. Olhe para todo o fruto. Não olhe para uma figueira que floresceu, mas não tem fruto nenhum. Deus vai olhar para essa figueira que só tem folha, mas não alimenta ninguém. Esse tipo de gente são figueiras cheias de folha, mas não tem frutos nenhuma. Deus vai olhar para ela e falar assim: ó, seca e que ninguém mais coma de ti. Vamos continuar o texto, versículo 18. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com os adúlteros se mistura. 19. Sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula fraude. 20. Deliberadamente você fala contra o seu irmão, e calunia o filho da sua própria mãe. Olha aqui que Deus, Ele está falando. Você está falando das leis de Deus, você está falando da aliança com Deus, você está falando de coisa santa, mas você não pode ver um ladrão que você faz aliança com ele. Você não pode ver um adúltero que você anda pelo mesmo caminho. Você aceita todas as coisas. Você é uma pessoa que fica causando problemas, causando intriga. Aqui quando fala, você está levantando palavras contra o seu irmão, contra o filho da sua mãe. A gente pode falar como igreja, a igreja como mãe, Deus como pai, e nós como filhos. E muitas vezes nós, irmãos, brigando uns com os outros. E assim é esse episódio. Pessoas que vivem um tempo só fazendo coisa errada, e depois quer falar das alianças de Deus, e Deus quer falar sobre as leis de Deus, e Deus está falando assim: o que você está falando? Você está falando uma coisa que você não vive. Tem alguém me entendendo? Toma cuidado com aquilo que você ministra, porque tudo que você fala, tudo que você ministra, uma hora se levantará contra você. Como assim, pastor?
Tudo aquilo que você prega, tem que ser pregado com aquilo. Se você prega santidade, se levantará momentos que a sua santidade vai ser colocada à prova. Se você prega sobre amor, vai chegar momentos que você vai se deparar com uma situação que você vai ter que ser pregado pelo amor. Se você prega sobre comunhão, vai chegar um tempo que você vai ser pregado sobre comunhão. Tudo que você prega se levantará para vir contra você, não para te destruir, mas para ver se você realmente está vivendo aquilo. Por isso que Deus está falando, como nós lemos lá no versículo 15 ou 16, que direito você tem de falar das minhas leis, você não vive elas. Que direito você tem de falar da minha aliança, você não vive ela. Porque o dia que a santidade se depara com você, o dia que a honestidade se depara com você, o dia que as coisas verdadeiras se deparam com você, você escolhe a mentira, você escolhe o ódio, você escolhe a contenda, você fala de algo que você não vive. Tem alguém me entendendo aí? Pastor, por que o senhor está falando essa palavra? Essa palavra hoje é tão dura. Hoje eu quero trazer uma palavra de fundamento para que você possa caminhar com uma vida correta, o que é realmente ser um cristão. Pastor, o senhor está falando que tudo vai vir contra você. Irmãos, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que vai vir contra você, para ver se o seu coração realmente está cheio daquilo que você falou. Se o seu coração realmente está cheio daquilo que você ministrou. Se o seu coração realmente, se as suas atitudes vai ser de acordo com aquilo que saiu da sua boca. Você quer ver um exemplo disso? Jesus, quando ele foi batizado, amém? A Bíblia fala que ao ele sair da água, o Espírito Santo veio sobre ele, amém? E quando o Espírito Santo veio sobre ele, uma voz, Deus, ele bradou no céu, e Deus falou algo. O que Deus falou? Este é o meu filho amado, a qual eu tenho, só os crentes agora, prazer, fala assim, a qual eu tenho. E a Bíblia fala que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A palavra tentado aqui é ser colocado à prova. E quando Jesus ele estava no deserto, ele estava com fome, amém? Ele precisava de pão. Quando o diabo chegou, e qual foi a primeira coisa que o diabo falou para ele? Se tu és filho de Deus, porque há um tempo atrás ele teve o entendimento, o céu anunciou que ele era o filho. Então o diabo se levanta falando assim: você é o filho? Pega essa pedra aqui e transforma ela em pão. O diabo falou alguma coisa errada? Jesus estava com fome. Ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Só que ele fez isso por quê? O diabo não mentiu. O diabo falou: você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você está com fome. Pega essa pedra aqui e transforma ela em pão. Jesus olha para o diabo e fala assim: ó, eu sei discernir a voz que eu escuto. Eu não vou ouvir a sua voz. Você pode estar falando as coisas verdadeiras, você pode estar falando as coisas que o Pai acabou de falar, mas eu não escuto a sua voz, porque está escrito. Ele fala assim: ó, eu escuto a voz de Deus, não a do diabo. Por isso que nós temos que ter esse entendimento. Não é qualquer voz que a gente escuta, não é qualquer coisa que a gente ouve,
não é qualquer palavra que a gente aceita. Não, pastor, olha lá, está falando de Deus. Antes de falar de Deus, se converta a um Deus que você quer falar. Continuamos, versículo 21, isso é Deus falando, versículo 21, ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Versículo 22, considerem isso, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Olha aqui que Deus ele está falando. Ei, você aí, que está falando das minhas leis, está falando da minha aliança, mas você não tem aliança comigo. Você está falando da minha vontade, mas você não vive ela. Você fala, mas pratica tudo errado. Aí Deus olha e fala assim: você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu estou vendo tudo isso e eu vou fazer igual a você? Eu velo pela minha palavra e ela eu vou cumprir. Ele fala assim, ó, se você, volta o versículo 21, ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Na parte C ele fala assim, ó, mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Ele está falando assim, ó, eu vou trazer às claras quem você realmente é. Sabe, irmãos, até ontem nós estávamos conversando aí. Você fala assim, pastor, então você está falando que Deus é mau? Irmão, Deus não é mau. A Bíblia fala que nele não existe maldade alguma. Pastor, mas olha só, ele está falando que ele vai destruir. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Hebreus que Deus ele é um fogo consumidor. Amém? A Bíblia fala que Deus ele é um fogo consumidor. O fogo consumidor, irmãos, e lá no livro de 1 Coríntios, a Bíblia fala que todas as nossas obras serão provadas no fogo. Aquilo que é ouro, aquilo que é prata, e aquilo que é pedra preciosa será purificado. Mas aquilo que é madeira, aquilo que é palha, e aquilo que é feno, será destruído. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, irmãos, porque quando Deus se manifesta com o seu amor, e Deus ele é fogo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é realmente valioso vai ser purificado. Mas esse aqui que não tem aliança será destruído, porque as obras deles não é feito de acordo com a aliança. Aquilo que ele fala realmente não condiz com a aliança que ele está dizendo. Aquilo que ele está falando não condiz verdadeiramente com a Escritura. Quando Jesus ele voltar, irmãos, a Bíblia fala no livro de Sofonias e alguns outros, a Bíblia fala que será o grande e o terrível dia. O grande é para aqueles que estão vivendo em santidade, mas o terrível será para aqueles que ficarem. Quando o amor de Deus se manifesta, irmãos, é claro, quando o amor de Deus se manifesta, quem vive em ódio se sente ofendido. Quando a bondade de Deus se manifesta, quem vive em maldade se sente ofendido. Quando a paz de Deus se manifesta, quem vive em perturbação se sente ofendido. Então quando Deus se revela, até mesmo em amor, quem não vive em amor se sente ofendido, e ainda fala, isso que é amor? Tem alguém aí me entendendo? Está todo mundo com o olho meio arregalado aí, olhando para mim. Está todo mundo quieto, vocês estão pensando ou
Sabe, queridos, nós temos aliança com Deus. Deus, ele não é igual o homem que pensa, não, eu vou falar, mas eu vou virar as costas e vou embora, e vou fazer do meu jeito. Deus, ele não é assim. É Deus quem cuida dos seus filhos. Só que é Deus que traz juízo para o ímpio, porque a Bíblia está falando, eu os destruirei, versículo 22. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Chegará o tempo, irmãos, que quando Deus manifestar a sua glória e o seu poder, quem livrará? Versículo 23. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos seus caminhos. Eu não sei se você entendeu, nós vamos ler de novo. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos seus caminhos. Quando eu entendo a vontade de Deus, quando eu ando nos seus caminhos, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos ajuda. Irmãos, é algo que eu sempre ministro aqui na igreja, e eu quero falar, e eu estou indo para o encerramento. Eu vou ler mais alguns textos, só para a gente concluir a mensagem. Deus, ele não está olhando para aquilo que você fala, mas Deus, ele está olhando para a motivação da qual você falou aquilo. Deus, ele está olhando para o seu coração. Deus, ele está olhando lá dentro. Deus está olhando no seu interior, porque Ele te conhece, Ele me conhece. Jeremias 17:10. Tem algum crente aí? Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Deus, ele não está olhando só por aquilo que você faz. Deus, ele está olhando para o seu coração. Ele está olhando a sua conduta, se ela realmente está sendo direcionada por aquilo que o seu coração está cheio. Não vamos ser como os fariseus, irmãos, que quando Jesus se depara com eles e fala assim, ó, vocês são como sepulcro caiados, por fora está pintadinho, está bonito, mas por dentro vocês não têm nada, vocês só têm morte. Deus, ele está olhando para o nosso coração. Provérbios 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Tem algum rei aqui? A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. O nosso coração, ele é controlado, ele tem que ser controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas é o Senhor quem observa, ou sonda, ou examina, ou pesa o coração. Não sei como está na sua tradução. Faze o que é justo e certo,
é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Deus, Ele está examinando tudo que as pessoas estão fazendo através do coração. Vamos ganhar tempo. Salmo 51, volta lá, Salmo 51. Tem alguém aí? Diga aleluia. Do versículo 1 ao versículo 7. Esse é um salmo de Davi quando ele se arrepende. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Livra-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como esopo, e ficarei puro. Lava-me, e serei branco como a neve. Versículo 10. Cria em mim, Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. E versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Sabe, irmãos, Deus Ele está olhando para um coração, Deus Ele está olhando para uma vida, Deus está olhando para uma história. Então tome cuidado. Como eu disse, hoje nós cristãos representamos 39%. Irmãos, eles estão querendo audiência, eles estão querendo dinheiro, e eles estão usando o nome de Deus para isso. E me perdoa, e tem muito cristão que faz coisas com eles, porque quer pegar o público deles também. Nós como cristãos, temos que ser luz, e nós temos que entender que nós temos a aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E eu gostaria que você nesta tarde, já nesta noite, você fizesse uma análise da sua vida e da sua história. A Bíblia fala, como nós lemos, que Deus Ele quer um coração grato a Ele. Deus Ele procura pessoas que quando está passando por angústia, quando está passando por dificuldade, clame a Ele. Deus Ele está olhando para o ímpio e está falando assim, ó, você, que direito que você tem de falar da minha aliança, que direito que você tem de falar da minha lei, que direito que você tem de falar das minhas coisas, sendo que você não vive elas. Em breve eu vou vir, eu vou me apresentar como fogo, e a sua obra, ela vai ser alinhada, ela vai ser ou queimada, ou ela vai ser purificada. Sabe, eu gostaria que você orasse agora. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha nos alinhar, que no nome de Jesus a gente venha viver, Senhor, os seus planos e os seus propósitos.
Senhor, que a gente venha viver, Senhor, conforme a sua lei, conforme a aliança, que a gente venha cumprir os votos que nós fizemos contigo, que a nossa vida, Senhor, seja para glorificar e exaltar o teu nome, que no nome do teu Filho amado, Cristo, a gente possa, Senhor, viver a verdade do Evangelho, que a gente possa ser uma igreja santa, uma igreja, Senhor, que prega a verdade. Senhor, que o nosso coração esteja alinhado à sua vontade, é o que nós te pedimos, Pai. Nos guarda em nome do teu Filho. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Que a gente possa, irmãos, viver a vontade de Deus. E Deus, Ele cuidará de nós. Toma cuidado, porque Deus, Ele está olhando para nós. A Bíblia fala: e verás a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Deus, Ele quer salvar a todos, irmãos. Jesus morreu na cruz para alcançar a todos, mas até lá, enquanto as outras pessoas não são salvas, não nos contaminamos com ela. Como a palavra de Deus diz, se não me falha a memória, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, que concórdia tem entre Deus e os homens? Aquele que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Que concórdia tem as coisas de Deus com o mundo? Aquele que se faz amigos de Deus se constitui inimigos de Deus. Ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? E todo aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nós temos aliança com Deus, e nós vamos guardar a nossa santidade até o fim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de nós encerrarmos, você que vai ofertar, você que vai dizimar, você que vai trazer o dízimo à casa do Senhor, você que vai trazer a sua oferta à casa do Senhor, eu gostaria que você segurasse na sua mão o seu dízimo, eu gostaria que você segurasse a sua oferta, que você possa ter um coração voluntário com a casa de Deus, com a obra do Senhor, que no nome de Jesus você possa entregar a sua vida por completa a Deus, e que Ele também possa cuidar da sua vida financeira, que Ele também possa cuidar de toda a sua história. Amém? Segure na sua mão o seu dízimo, segure na sua mão a sua oferta. Nós vamos orar consagrando ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Neste momento, Senhor, os teus filhos estão segurando na mão uma semente, estão segurando na mão, Senhor, os dízimos, estão segurando as ofertas. Que em nome do teu filho, o Senhor, papai, venha consagrar todos esses valores. Que o seu filho e a sua filha, que hoje, Senhor, não tem condições de ofertar, que o Senhor possa abrir, Senhor, uma porta para o seu filho, e que eles possam viver, Senhor, a sua vontade e a sua palavra. Por isso, Senhor, nós consagramos e abençoamos os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos encerrar o culto. Nós já vamos, como nós estamos fazendo a live, tá com os cabos aqui. Logo após nós encerrarmos, você traz a sua oferta, você traz o seu dízimo. Amém? Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus.
Que você possa aí ter uma semana abençoada. Que o Senhor possa te guardar aonde quer que você for. Onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor, Ele te dê por herança. E que a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, espalhando luz, onde quer que você estiver. Irmãos, terça-feira nós temos o culto de oração. Quarta-feira nós temos a tarde com Cristo, às 15 horas. Quinta-feira nós temos o culto de ensino. No próximo domingo, 3 cultos de louvor e adoração. Sábado, dia 27, nós temos o culto dos homens, amém? Amém. E no dia 29, tem o culto de mulheres aqui na igreja, amém? Glória a Deus. Levante uma das suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Vão em paz em nome de Jesus.